Quem crê que Jesus está voltando? Como que nós podemos perceber isso, gente? São através dos sinais. Jesus disse que sinais iriam acontecer antes da sua vinda. E os sinais a gente pode ver claramente ali em Mateus 24, Lucas 21 e Marcos capítulo 13. São ali os capítulos, ou as passagens que Jesus fala claramente sobre a sua segunda volta, ou segunda vinda para a terra. E nós estamos aí na geração dos sinais. A gente está vendo sinais aí para todos os lados. E não só do Brasil, mas em todo o mundo. Alguém aí tem visto isso? Alguém tem percebido isso aí? Nos 4 cantos do mundo, os sinais estão visíveis a todos os moradores da terra. E Jesus, ele quer que as pessoas se convertam e tomem posse da salvação. Amém, igreja? Amém. A Bíblia diz que o Senhor não tem prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta e receba a vida eterna. Amém. E foi para isso que Jesus veio, para resgatar o ser humano perdido e trazer para o seu reino, para o reino de glória, para o reino de luz, para que venhamos adorar o Senhor. Amém. Nós estamos aí presenciando aqui no Brasil um estado, que é o estado de Rio Grande do Sul, debaixo de água. E você sabe que a gente fica observando, nós que conhecemos a Bíblia, as Escrituras, que está acontecendo o mesmo que aconteceu no tempo de Moisés, ali quando ele foi enviado até o faraó para libertar o povo de Deus. O Senhor disse que ia mostrar sinais para aquela nação, para aquele povo, para que eles viessem temer o nome dele, não só eles daquele tempo, mas de todas as gerações. E nesses dias eu meditava que da mesma forma que aconteceu lá, quando o Senhor operava um sinal, ou os sinais, o que Faraó fazia? Chamava os seus sábios para inventarem alguma desculpa, alguma coisa para tirarem, ou para tirar a visão, para tirar a atenção do povo para com Deus. Observe que quando Moisés, ele realizou o primeiro sinal, que o cajado dele se tornou uma serpente, Faraó chamou os seus sábios, eles vieram e conseguiram fazer? Sim ou não? Sim. E aí o pessoal fala, isso não foi por acaso, olha, os sábios também fizeram, Deus não tem nada a ver com isso, só que era Deus que estava no negócio, assim como hoje. Amém? Aí tá, eles endureceram o coração, e voltaram para a prática do pecado de novo. Aí o Senhor manda Moisés tocar no rio, e o rio se transforma em quê? Em sangue. Todos se assustaram, sangue no rio, que é isso? Aí Faraó chamou quem? Os sábios de novo. Os sábios conseguiram fazer lá a água se tornar sangue? Sim ou não? Sim. Aí o povo, olha aí, eles conseguiram também. Mas só quem era que estava no negócio? Era Deus, assim como hoje. E aí, daqui a pouco, veio as rãs. Aí o faraó chamou de novo os sábios, e eles conseguiram
Eles conseguiram inventar rãs ali. Eles surgiram com rãs. Aí eles falaram: olha, eles conseguiram fazer também rãs surgir. E aí, quando chega na praga dos piolhos, o Senhor disse: Moisés, toca com teu cajado no pó da terra, e que esse pó vai se transformar em piolhos. E a Bíblia diz que era piolho em homem, piolho em todos os seres humanos, em todos os animais. E ele chama os sábios. E quando os sábios chegam, tentam fazer, não conseguiram mais, porque Deus, Ele permite até aonde o homem pode chegar, com suas loucuras. Eles não conseguiram produzir piolhos. E sabe o que os sábios falaram? Os sábios disseram assim: Faraó, isso é o dedo de Deus. Glória! É o dedo de quem? É o dedo de Deus. Os próprios sábios reconheceram isso. Eu quero mostrar essa passagem para você em Êxodo capítulo 8, e você vai ver ali exatamente esse momento que eles tentam produzir piolhos do pó da terra e eles não conseguem. E a Bíblia diz que eles falaram para Faraó que era o dedo de Deus. Êxodo capítulo 8, e o versículo é o 18. E fizeram os magos o mesmo com suas ciências ocultas para produzirem piolhos. Porém não, repita toda a igreja comigo, porém não puderam. Eles não puderam. E a Bíblia diz assim, e havia piolhos nos homens e no gado. Então disseram os magos a Faraó: isto é o dedo de Deus. Repita toda a igreja comigo. Então disseram os magos a Faraó: isto é o dedo de Deus. Glória a Deus! Agora, só termine de ler o texto para você ver o que acontece. Porém, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito. É sobre isso que eu quero falar com vocês nessa manhã. Por isso que eu pedi para vocês abrirem a sua Bíblia em Isaías 24, porque está determinado uma grande destruição para a terra, para os moradores da terra, para o final agora dos tempos. O Senhor já pronunciou, já falou, e ninguém poderá mudar. Sabe por quê? Porque Ele conhece o passado, o presente e o futuro. Ele sabia que o coração de Faraó ia se endurecer? Sabia, ele avisava Faraó. E qual foi o fim de Faraó? O fim dele e de todo o seu exército foi a destruição. Está determinada uma grande destruição para o final dos tempos agora, gente. Hoje é muito difícil você ouvir uma pregação como essa, porque hoje se levantou tantos falsos profetas, falsos pregadores, que só é prosperidade e cura. É tudo que o povo quer ouvir, sim ou não? Prosperidade, prosperidade, cura, cura. E a volta de Jesus, e a santidade, e a vida com Deus, a vida reta, a misericórdia, a compaixão. Não, deixa isso aí para depois. Vamos viver o aqui e o agora. É assim que está acontecendo hoje. Aí aparece um pregador trazendo uma mensagem uma mensagem dessa. É estranho para as pessoas. Que isso? Da onde apareceu esse pregador, hein?
vamos perseguir, vamos matar, vamos tirar ele do meio, do nosso meio. Eu nunca vi um pregador de Deus na Bíblia sendo amado pelo mundo. Eu nunca vi um pregador de Deus na Bíblia sendo bem aceito pelo mundo, mas sendo odiado, perseguido e morto. Nós fomos levantados por Deus para pregar o que está escrito na Bíblia, o que está escrito na palavra. Nós já fizemos parte de ministério onde a Bíblia era separado os textos para pregar. Não podia pregar toda a Bíblia, não, é só a prosperidade e a cura. Como que eu posso fazer um negócio desse, irmãos? Só uma pessoa louca para fazer isso, selecionar o texto que deve pregar. Não, nós temos que pregar o que Deus mandar. É toda a Bíblia que tem que ser pregada. Se é cura que o Senhor está mandando pregar, nós vamos pregar cura. Glória a Deus. Se é prosperidade, vamos pregar prosperidade. Se é o arrebatamento da igreja, arrebatamento da igreja. Se é a volta de Jesus, é a volta de Jesus. Se é para se consertar, a pregação é para se consertar. Se é santidade, é santidade. Quem está comigo aí nessa fé? Glória a Deus, pessoal. A gente não pode brincar com Deus, porque é Ele quem tira da sepultura, é Ele quem mata e é Ele quem dá vida. Hoje as coisas estão ao contrário, as pessoas têm mais medo do diabo do que de Deus. Quando a Bíblia diz para nós temermos a Deus, é para temermos mesmo. Glória a Deus. As pessoas perderam o temor. Jesus disse: não tema homem, não tema Satanás, não tema os problemas da terra, tema aquele que pode dar vida e pode matar, que é o próprio Deus. Vocês estão conseguindo entender? Vocês vão sair daqui hoje cheio do Espírito Santo, irmão. Cheio de temor no coração. Meu Deus, hoje veio uma palavra poderosa para o meu coração. Então a Bíblia, ninguém pode selecionar e pregar o que quer. Tem que pregar toda a Bíblia, pregar o que Deus manda. Porque de que adiantaria a gente passar a vida toda correndo atrás de coisas e no final das contas Jesus dizer: apartai-vos de mim que eu nunca vos conheci. Gente, infelizmente isso a gente fala com tristeza. Muitas pessoas que se sentam no banco todos os domingos, vivendo uma religiosidade, vai chegar naquele dia e vai ouvir essa triste notícia do Rei do Reino: apartai-vos de mim que eu nunca vos conheci, vós que praticais a iniquidade. Uma certa vez eu vi um pregador desses Nutella dizendo assim: eu cresci vendo a minha mãe dizendo assim: meu filho, toma cuidado, não faz isso que Deus castiga. Aí o camarada falando, pregador, aí não faz isso que Deus castiga. Aí ele diz assim: hoje eu fui conhecer que Deus é só amor. É por isso que o mundo está do jeito que está, irmãos. O mesmo Deus de amor é o mesmo Deus de justiça e que exerce juízo na terra. E os nossos olhos contemplam isso. Aí eu fiquei pensando, imagina só, a mãe dele estava certa. E ele está dizendo que a mãe estava o quê? Errada. Lá em Hebreus 12 diz que Deus repreende sim, que Deus disciplina sim e castiga todo aquele que ele toma por filho. E que ele traz juízo sobre o mundo. O mundo está chegando ao final, o grande rei está voltando para a terra, gente. E o pessoal do faraó está aí, ó. Não, é chuva, é o clima.
Como é que eles falam aí do negócio do clima? É não sei o que global, né? Aquecimento global. Fique tranquilo, tá? Castigo de Deus sobre a terra, irmão, juízo. Porque hoje, amados, estão podendo socorrer o Rio Grande do Sul, e graças a Deus por isso. E no tempo do dilúvio, alguém pôde socorrer alguém? Agora imagina quando esses sinais se intensificarem cada vez mais, e que nenhum estado vai conseguir socorrer o outro. Imagina só, você já parou para pensar nisso? Se para socorrer só um estado, irmão, a coisa está difícil, imagina quando esse juízo começar a se espalhar mesmo em toda a terra, em todo o Brasil. Agora preste atenção aqui que nós vamos entrar no texto. Isaías 24, a partir do verso 17. Preste atenção nisso aqui, irmãos. Terror, cova, laço vem sobre ti, ó morador da terra. Morador da onde? Então Deus está falando para os moradores da terra. Verso 18. E será que aquele que fugir da voz do terror cairá na cova. E se sair da cova, o laço o prenderá, porque as represas do alto se abrem e tremem os fundamentos da terra. A terra será de todo o que, igreja? Quebrantada. Ela totalmente se romperá. A terra violentamente se moverá. Meu Deus, para. Não vou parar não, vou continuar. Verso 20. A terra cambaleará como um bêbado e balanceará como rede de dormir. Meu Deus. A sua transgressão pesa sobre ela. Ela cairá e jamais se levantará. Naquele dia, o Senhor castigará. O Senhor o quê? Castigará. Então o playboy estava errado, né? Quando a mãe dele dizia assim: meu filho, não faça isso que Deus castiga. Dizia ou não? A mãe dele estava certa, quem está errado é ele. Agora imagina para quem ele prega, hein? Só a misericórdia de Deus. Verso 21. Naquele dia o Senhor castigará o céu e as hortes celestes, que são os poderes que Jesus falou, né? Que os poderes do céu serão o quê? Abalados. Então, o céu vai ser abalado, os reis da terra na terra. Serão juntados como presos em masmorra e encerrados num cárcere e castigados depois de muitos. Isso aqui está já se referindo à condenação eterna, tá? Para você já entender aí. Verso 23. A lua se envergonhará e o sol se confundirá quando o Senhor dos exércitos, quem, igreja? O Senhor dos exércitos reinar no monte Sião e em Jerusalém perante os seus anciãos haverá glória. Oh, glória! Glória a Deus! Eu confesso a vocês que um texto desse me deixa tão alegre, tão feliz. E aí alguém talvez pergunta: mas por que, pastor, que o senhor fica feliz? É porque o nosso Deus reina. É porque Ele está no controle. E a Bíblia diz que Ele vai descer do céu e Ele vai reinar de Jerusalém sobre toda a terra. É por isso que eu me alegro. Glória a Deus. Vocês observam que a gente leu aqui Deus mexendo com o céu e mexendo com a terra, mostrando sinais para os moradores da terra. Gente, isso traz um temor para quem ama a Deus de tal forma. São nessas pregações aqui que eu aplico o meu coração. Pregações que falam de coisas do alto,
de coisas eternas. Porque Deus, Ele quer que nós venhamos viver essa vida abençoada, gente. E não só vocês estão sendo abençoados aqui com essa mensagem agora, como as pessoas nas redes sociais. Está saindo agora, missionária? A gente estava numa luta aí que o áudio, em outras pregações, algumas pregações não saiu o áudio, bem baixinho. Mas eu creio que agora está saindo e muitas pessoas estão sendo abençoadas por aí. Então vamos entrar no texto que nós lemos. Por que que a terra vai ser tão impactada desse jeito? É a terra? O mal quem causa é a terra? Deus está indignado com a terra? Não, irmãos. Na terra mora os seres humanos. O Senhor está indignado com os seres humanos que se rebelaram contra Ele. Desde o tempo de Adão, da queda, todos os seres humanos se afastaram de Deus. É por isso que Jesus disse assim, que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Quer dizer, quem não está em Cristo aqui nessa terra está no inferno. E é um dever meu, seu, que já fomos resgatados do inferno, entrar no inferno e tirar essas pessoas de lá. Aonde é que essas pessoas estão? Estão em prostituição, estão nos bares, estão nos crimes, estão em coisas horríveis. Estão no inferno. Qualquer pessoa dessa, se morrer sem Cristo, ela já fica lá. Aonde que eu falei? No inferno. Então é papel da igreja tirar as pessoas do inferno como um dia nós fomos tirados. Glória a Deus. Então a gente já aprendeu que o problema não está na terra, o problema está nos seres humanos. Essa profecia, ela foi direcionada para o povo de Israel no tempo de Isaías, através do profeta Isaías, e ela se cumpriu no tempo de Jeremias. Só que você vê que ela aponta para o fim também. Glória a Deus. O Senhor está ali falando para o povo de Israel, e Ele cumpriu isso no tempo de Jeremias. É só você ler o livro de Jeremias, você fica arrepiado. E Ele aponta agora para onde? Para o fim dos tempos. Eu quero que você leia comigo o versículo 5 desse capítulo. Veja só. O versículo 5 diz assim: na verdade, a terra está contaminada. A terra está o quê? Contaminada por causa dos seus. Vamos ler desde o começo para os ouvintes que estão nos assistindo aí entender direitinho. A terra, na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores. Porquanto transgride o que, igreja? As leis, viola os estatutos e quebram a aliança eterna. Por isso, a maldição consome a terra, e os que habitam nela se tornam culpados. Por isso serão queimados os moradores da terra, e poucos homens restarão. Recentemente, eu comentava com a missionária, já não basta os demônios que estão destruindo o Brasil, agora estão importando, ou exportando, né? Uma senhora veio de outro país fazer um culto satânico aqui no Brasil, aonde uma emissora transmitiu ao vivo. Alguém pode dizer: não, pastor, mas não foi culto, foi um show. Tá inocente. Um culto satânico no Brasil, transmitido pela uma televisão das maiores do país, aonde coisas macabras aconteceram ali. Gente, Deus está irado com os moradores da terra.
Já não basta os carnavais do Brasil, todo tipo de imoralidade, todo tipo de perversidade. Já não basta, irmãos, o que tem no Brasil. Mas o inimigo está trabalhando de tal forma que ele está contaminando a terra a cada dia que passa. E nós? O que a igreja está fazendo? Irmãos, quem somos nós no meio dos nossos? Quem somos nós no meio dos nossos parentes? A gente é guerreiro mesmo, é guerreira? Ou tem vergonha de falar de Jesus? Ou tem vergonha de impor ou colocar diante deles a tua nova vida agora? Pastor, não posso falar porque vão ficar chateados comigo. Vai nessa aí, porque o diabo não está brincando não, irmãos. Ou a pessoa serve a Deus ou serve o diabo. Quem é que está reinando no nosso lar, meus amados? É Jesus? Qual é o lar aqui que Jesus está reinando? Dê um glória bem forte aí. O nosso lar pertence a Deus. Ele nos resgatou para reinar, não só na nossa vida, mas na nossa casa. A terra está contaminada pelo que mesmo? Pela transgressão dos humanos. Amém, pessoal? Amém. A maldição toda sobre a terra vem do pecado. A Bíblia diz que Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo. É isso aqui que nós temos que aplicar ao nosso coração, ver o que está prestes a acontecer, o que está acontecendo agora, para a gente não ser enganados pelos sábios de Faraó, porque eles estão aí para enganar. No momento que acontece um sinal que o Senhor manda para que o povo se converta, aí chego lá, não, isso é porque é a situação climática, global, aí o povo, foi explicado, então vamos voltar de novo para o nosso pecado. É assim que está, irmãos. Você sabe por que Deus está mandando sinais? Para que as pessoas tenham medo e corram para o único que pode salvar. É Jesus. É Deus. Fora dele é só destruição, irmãos. Deus, ele formou o homem para beber da água da vida. Quem é a água da vida? De modo que quando a pessoa está afastada de Deus, ela está fora da vida, ela está perdida. Ela precisa voltar para Deus. A terra está contaminada pelas transgressões de quem? Dos homens, dos seres humanos. Agora preste atenção, o que está por vir no verso 17. Terror, cova e laço vem sobre ti, ó morador da terra. E será que aquele que fugir da cova ou da voz do terror cairá na cova? E se sair da cova, o laço o prenderá, porque as represas do alto se abrem e tremem os fundamentos da terra. Ou seja, não vai ter saída, irmão, para ninguém. Para os que estão fora de Deus não tem saída. Olha o que o Senhor está falando aqui. Se ele correr para um lado, o laço pega ele. Se ele correr para o outro, ele cai na cova e ele está perdido do mesmo jeito. Só tem uma solução para a humanidade: se converter dos seus pecados e tomar posse da vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor. Aí nós vimos aqui que a represa do alto ou dos céus serão o quê? Quem sabe o que é represa aqui? A represa não é aquilo que impede a água de avançar, de inundar, sim ou não? O Senhor está dizendo que no final dos tempos ele ia abrir a represa dos céus, ia derramar o quê? Será que é isso que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul? Eu estava vendo nessa manhã, mais de 400 municípios debaixo de água, cidades que desapareceram debaixo da água. E aí, os sábios de Faraó
Dizem que é porque o homem está usando desodorante, é o desodorante, isso, aquilo. Conversa, hein? Jesus está dando os sinais para que as pessoas se convertam dos seus pecados, irmãos. Chuva direto lá, sim ou não? Quem é que faz chover? O homem tem poder para fazer chover? Mas será que é tão difícil as pessoas entenderem que é de Deus o recado? Que Jesus quer que as pessoas se convertam, irmãos? Mas no tempo do dilúvio foi a mesma coisa. Noé era zombado, mas só escapou Noé e a sua família que se esconderam na arca, sim ou não? Que obedeceram a palavra de Deus. Hoje a arca é Jesus. Aquele que está em Jesus, que não deixa Jesus para nada, esse está seguro. Glória a Deus. A represa dos céus e o quê? E o se abrir. E os fundamentos da terra e o quê? Tremer. Eu vi lá um dia desse que tremeu, não foi? Era chuva de cima, tudo alagado e a terra tremendo. E Deus chamando o Brasil para se arrepender dos seus pecados. Deus chamando as pessoas a se prostrarem diante dele, dizendo: só tu é Deus, só o Senhor pode salvar. Está prometido, irmãos, uma grande destruição no fim dos tempos. Abra sua Bíblia em Hebreus 12 aí para você ver o que Deus ele promete para o fim dos tempos. Veja só aí, irmãos. Eu poderia estar pregando aqui prosperidade, sim ou não? Você vai vencer. Irmãos, quem está em Jesus já é vencedor. Glória a Deus. Jesus nunca deixou a gente desamparado e jamais deixará. Hebreus 12, olha só. Você abre em Hebreus 12, capítulo 12, e o versículo 25 diz assim: tende cuidado. Tendes o quê? Isso aqui é para nós. Tendes cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Aquele cuja voz abalou então a terra, agora, porém, ele promete, dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar, não só a terra, mas também o céu. Não só a terra, mas também o quê? Vocês lembram do que Jesus disse? Que os poderes do céu serão o quê? Abalados. Vocês lembram do que está escrito lá na segunda carta de Pedro, capítulo 3? Que o céu que a gente vê e a terra e as coisas que nela foram construídas estão preparados para o fogo quando Jesus voltar. Isso aqui é um susto. Eu estou fazendo que nem Paulo, lá em Atos 17, pregando o Deus desconhecido para as pessoas. Olha, esse Deus que vocês colocaram a placa lá, o Deus desconhecido, esse é Jesus, o Cristo, aquele que se manifestou para salvar. É Ele que eu prego. Eu estou desse jeito aqui. Tem pessoas que vão me assistir dizendo: mas esse pregador está pregando um Deus desconhecido, porque eu conheci o Deus de amorzinho. Vocês sabem o que essas pessoas fizeram com o amor de Deus? Eles romantizaram o amor de Deus, irmãos. Mas eu quero dizer para vocês que o amor de Deus, o amor verdadeiro de Deus, é acompanhado com a disciplina, com a verdade e com a honestidade. É por isso que o mundo está do jeito que está, depois que o inimigo surgiu com esse monte de pregadores falsos aí pregando só o amorzinho, que não tem punição, que não tem juízo, que não tem castigo. Ah, irmão, é pecado para todo lado. São pessoas que perderam o temor na presença de Deus e o castigo está descendo com tudo.
A terra está gemendo. E talvez você diga, mas pastor, é só aqui no Brasil que está acontecendo? Não. Eu fiz uma simples pesquisa, e nesse exato momento, além do Rio Grande do Sul, a África está gemendo debaixo da água. Falando para a missionária, quem diria, a África está debaixo da água. Mas não só a África, também eu vi que a Itália está debaixo de água. E já de início morreram 300 pessoas lá. Mas não só a Itália, está debaixo da água também uma parte do Afeganistão. Inundações para todos os lados do mundo. Um mês atrás, aquele Dubai, é ali o paraíso dos milionários, né? Irmãos, era carro boiado para todo lado. Inundações para todos os lados. Guerras e rumores de guerras, terremotos, tsunamis, está acontecendo para todo lado do mundo. E a terra está prestes de uma terceira guerra mundial. Esses dias eu vi um acordo que foi feito daquele líder lá da Rússia com o da China. Irmãos, o mundo está sendo balançado, está preparado para o fim, não só para Deus abalar a terra, mas também o céu, os poderes do céu serão, é o que a gente continua vendo aqui no texto, Isaías 24, a partir do verso 19 diz, a terra será de todo quebrantada, ela totalmente se romperá, a terra violentamente se moverá, irmãos. Jesus, queridos, eu já preguei para vocês aqui, Mateus 24, se eu não estou enganado, é versículo 15, quando Jesus diz assim, nunca houve e jamais haverá tribulação tal como a que vai acontecer no fim dos tempos. De modo que se Deus não abreviasse aqueles dias, Ele diz que nenhum ser humano seria salvo, nenhum escaparia. E isso é com vida, não tem nada a ver com salvação. Glória a Deus. Se Deus não antecipa a vinda de Jesus para a terra, os homens iam se acabar, iam se destruir. E é o que nós estamos presenciando, irmãos. Olha para a nossa nação, olha esse governo corrupto que aí está, essas televisões do lado deles, mentindo, é mentira atrás de mentira, porque o diabo é o pai da mentira. E ainda tem pessoas que seguem essas coisas. Queridos, a terra vai ser impactada, mas não só ela, mas também... E tem crente que fica de pé para cima, dormindo. Ah, está tudo bom. Tá bom nada, irmãos. Vamos ganhar almas. Vamos tirar as pessoas do inferno. Vamos colocar as pessoas no reino de Deus. Deus nos deu essa autoridade. Aí a gente vai para o verso 20. A terra cambaleará. Cambaleará como um bêbado e balanceará com uma rede de dormir. Quem já viu um bêbado na rua? Para lá, para cá, sim ou não? Ele sai costurando a rua. E quem já se balançou numa rede aí? Vai e vem, sim ou não?
Olha aqui as figuras que o Senhor está usando, os exemplos que Ele está dando, como que a terra vai balançar no fim dos tempos. Você vê ali para o Japão, sempre dá aqueles terremotos, né, que derruba prédios. Agora imagina no fim dos tempos que a terra vai balançar como um bêbado, como uma rede que a pessoa se deita e se balança. Vai cair tudo, irmão. Prédios caindo, as pessoas aterrorizadas. Lá em Lucas 21 diz que os homens vão desmaiar de tanto terror pelo bramido do mar. Irmãos, a gente olha ali para o Rio Grande do Sul, é uma calamidade ali. Olha só como Deus é poderoso, gente. Não é o diabo, não. Quem está no controle é o Deus Todo-Poderoso. Aí o versículo 21. Naquele dia, o Senhor castigará no céu as hortes celestes, ou os poderes, né? E os reis na terra. Esses principados que operam destruições sobre os países, sobre as cidades que estão aí em cima. Gente, a Bíblia está dizendo para nós aqui claramente que o Senhor vai acabar com eles, eles vão ser destruídos, eles vão ser castigados, eles vão ser lançados no inferno. Deus vai castigar eles lá em cima, sim ou não? E na terra? Os reis, os presidentes, né, que fazem o que querem e pensam que estão com tudo. Mas quando Jesus voltar, acabou. Esses demônios que destroem a terra juntamente com os homens, todos vão ser presos. É o que a gente vê aqui no versículo 22. Serão ajuntados como presos aonde? Aqui, masmorra, no tempo da Bíblia, é a mesma cadeia hoje, penitenciária. Só que aqui está se referindo à condenação eterna. Aí diz, serão ajuntados como presos em masmorras e encerrados num cárcere e castigados depois de muitos dias, ou seja, uma condenação eterna. Verso 23, a lua se envergonhará e o sol se confundirá. A gente vê quando Jesus ele fala sobre essas coisas, tão claro, né, gente? Ele diz que o sol não vai dar a sua luz e nem a lua a sua claridade. Só que ele diz mais, as estrelas do céu cairão. Outra mentira que eu quero que vocês aqui saiam daqui com a verdade de Deus. Os sábios de Faraó dizem que uma estrela é maior do que a terra. Mentira, irmãos. O Senhor está dizendo que as estrelas que estão nos céus, que os nossos olhos veem, elas vão cair sobre a terra. As pessoas vão desmaiar, as pessoas vão gritar, o sol não vai dar a sua claridade, nem a lua vai brilhar. Que isso, tá bom, para já que eu já estou com medo aqui. Crente não fica com medo não, crente só teme a Deus. Crente só teme o seu Deus, e é esse Deus que nós tememos, que está dizendo o que vai acontecer e ninguém pode mudar. Nem Faraó, nem os sábios dele, ninguém vai acontecer do jeito que está escrito aqui. Assim como estava escrito que o filho dele ia nascer, nasceu, pagou o preço e voltou para o céu novamente. Aconteceu desse jeito, assim vai acontecer do jeito que nós estamos vendo aqui na Bíblia. Aí a Bíblia diz que a lua se envergonhará e o sol se confundirá quando o Senhor dos Exércitos reinar no Monte Sião. E em Jerusalém, perante os seus anciãos, haverá glória. Oh, glória! Glória a Deus, gente. Querido, Jesus veio para salvar. Uma pregação dessa aqui é para injetar terror
nas pessoas que estão praticando pecado aí fora e voltarem a se converterem a Deus. Porque Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta e tome posse da vida eterna. Jesus está voltando, irmãos. O mundo está sendo abalado. Vocês prestaram atenção que depois da pandemia, tudo mudou? Me parece que a pandemia foi um gatilho para os sinais do tempo do fim. Aí no tempo da pandemia, alguém disse assim para mim: ô pastor, a gente estava fazendo programa de rádio e ele disse: ô pastor, eu quero que acabe logo essa pandemia para a gente voltar ao normal como era. Aí eu olhei e disse: não voltará mais ao normal, é daqui para pior. Que isso? Sabe o que as pessoas querem? Alívio para pecar. Alívio para voltar para a sua vida de perdição. Só que o Senhor quer salvar. O Senhor não faz isso porque Ele quer o mal das pessoas. Ele faz isso porque a humanidade, as pessoas merecem. Todos pecaram, Ele é santo. Ele faz isso para que as pessoas venham se converter a Ele. Irmãos, todo ser humano é digno do inferno. Nós só vamos morar com Deus porque Ele teve misericórdia de nós. Vocês observam agora por que eu ensino vocês a viverem uma vida correta, uma vida reta na presença de Deus? Porque Deus não é brincadeira, irmãos. Deus é esse que eu acabei de apresentar para vocês. Não caia nessa cilada dizendo: o Antigo Testamento tinha um Deus, agora no Novo é outro. Esse do Novo é bom. Você sabe o que Jesus disse? Que haverá menos rigor para os que nasceram, ou para os que viveram antes da cruz, do que para aqueles que vêm depois da cruz de Cristo. Ao ponto de ele dizer que as pessoas que cometem escândalos, que fazem os pequenos tropeçarem, era melhor que nem tivesse nascido. Era melhor que colocasse uma pedra no pescoço e se lançasse no rio. Tudo isso Jesus fala, sim ou não? Como que a gente vai dizer que Deus mudou? Deus não mudou. O mesmo Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo. A única coisa que vai mudar no Novo Testamento é o que a Bíblia diz, que a graça de Deus se manifestou poderosamente para salvar a todos os homens. A graça de Deus se manifestou de uma tal forma que Ele quer salvar a todos. Aí eu quero encerrar com vocês na primeira carta de Pedro, capítulo 4. Como é que nós devemos viver então, depois que a gente viu tudo isso aqui? A gente viu coisas aqui maravilhosas, e tudo isso é a verdade de quem? É a verdade de Deus, gente. A primeira carta de Pedro, capítulo 4, e o versículo 7 diz assim. Vou esperar vocês abrirem aí para a gente ler juntos. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, a partir do verso 7. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Quem gosta de orar? Quem ama orar? Quem está conosco naquele propósito de oração de 24 horas? Nós estamos firmes na fé, tá, gente? Nós fizemos um propósito com Deus aí e vamos continuar nessa fé com tudo aí, porque Jesus está voltando. A Bíblia diz aqui que nós temos que continuar nas orações, amém? Verso 8. Acima de tudo, porém, tendes o quê? Tendes amor intenso, uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecado. Eu estou mostrando para vocês aqui, irmãos, igreja, de como nós devemos viver esperando Jesus. Amém?
Verso 9: sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como os bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Glória a Deus. Eu termino essa pregação mostrando para vocês a maneira de um crente viver. Quem recebeu uma missão de Deus não pode virar as costas para Deus. Esse negócio de ex-obreiro, ex-pastor, ex-missionário, isso não existe no reino de Deus. Porque o servo de Deus, a serva de Deus vai cumprir a sua missão até a última hora nessa terra. Quando Paulo escreve uma carta, ele diz: esse velho que continua na perseverança como era antes. Caleb também, no Antigo Testamento, com 85 anos, ele disse que ele estava na fé como ainda tivesse 40 anos. Não existe esse negócio de crente ficar pelo meio do caminho. Crente cansado, estou cansado, vou dar uma parada. Não, nós estamos numa guerra, irmãos. A gente vê que o mundo está sendo abalado, mas não só a terra vai ser abalada, mas também o céu. Jesus está voltando. Eu ia pregar mais para vocês, mas eu creio que já deu meia hora, tá bom. E todos já estão abençoados. Glória a Deus. Fica, meu irmão, minha irmã, você que nos assiste aí pelas redes sociais, fica esse alerta para você. Talvez você estacionou no meio do caminho, já foi um pastor, já foi um obreiro, uma obreira. Talvez você está até na igreja, mas ainda está naquela vida. Toma uma cervejinha de vez em quando, né? Um pozinho para cá, uma maconhazinha para lá. Talvez você está na igreja traindo a tua esposa. Talvez você está na igreja em prostituição. Volte essa pregação e ouça direitinho o Deus que eu te apresentei aqui nela. O mesmo Deus de amor é o mesmo Deus santo, o Deus que disciplina, o Deus que exerce justiça e juízo sobre a terra. De modo que o autor de Hebreus diz assim, de Hebreus vai dizer: horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Quem seria louco de brincar com um Deus desse? E como teu amigo, como teu irmão, eu quero o teu bem. São poucos hoje que têm coragem, como diz o ditado, de dar cara para bater, né? Mas eu estou aqui, se for preciso morrer por Jesus, eu estou pronto para isso. Porque Deus nos chamou não somente para crer, mas também para padecer pelo Senhor Jesus, pelo seu evangelho, e mantendo a fé até a volta de Jesus. Que Deus nos abençoe e nos guarde e nos livre de todo mal. Amém, igreja? Quem entendeu a palavra de Deus? Então vamos ficar de pé e glorificar bem forte Jesus. Glória a Deus.